Graça e paz, estamos juntos em mais um momento de comunhão com a Palavra de Deus. Isso é muito importante. A Palavra de Deus é algo que nos edifica. E hoje eu passei por uma experiência que eu gostaria de compartilhar. Conversava com uma pessoa que está passando por um tratamento médico e ela me fez uma pergunta muito intrigante que todos fazem às vezes, né? Ela me perguntou: pastor, por que a gente fica doente? Por que Deus permite que a gente adoece? Eu quero te dizer uma coisa, segundo a palavra de Deus. Se fosse pelos planos, pela vontade de Deus, nós não ficaríamos doentes. Não estaríamos enfermos. E as enfermidades não nos levariam à morte. Pode ter certeza disso. Deus, quando nos fez, Ele nos criou com um propósito definido de eternidade. Tanto é que a Bíblia diz que o Senhor nos formou e colocou no nosso coração a eternidade. É para que a gente não perca de maneira alguma a esperança que um dia estaremos com Deus. Ou fora de Deus, mas nós que somos da família da fé, cremos que um dia estaremos com Deus. Ocorre que nós, lamentavelmente, vivemos numa sociedade enferma. Uma sociedade que lá atrás, em Adão, desobedeceu. E por isso nós contraímos, infelizmente, a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna em Cristo Jesus. E é por isso que eu gosto desse texto que nós vamos ler, está no Evangelho de João, capítulo 7, porque mesmo que a gente adoeça, o Senhor pode alterar o curso das coisas e nos curar. É claro que da morte Ele já nos livrou, um dia veremos de ressuscitar. Mas acontece que Deus ainda tem domínio sobre o nosso corpo e Ele pode entrar e de repente intervir numa situação da qual está fora do nosso controle. Esse texto que eu vou ler está em João capítulo 8, no versículo 43 a seguir, onde conta que caminhava Jesus de uma grande multidão apertada. E certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha capacidade de curar e que já gastava tudo que possuía com os médicos, ela deliberou. Segundo o texto, ela veio por trás e tocou nas vestes de Jesus e imediatamente estancou a hemorragia. Mas Jesus diz: quem me tocou? Como todos o apertassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostou-se diante dele e declarou à vista de todos a causa por que havia tocado na sua veste e que imediatamente havia sido curado. Então Jesus conclui o assunto e a escritura dizendo: disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É interessante esse episódio. E aqui nós temos, às vezes, uma interpretação de algo comum na nossa vida, que às vezes passamos por momentos delicados com a nossa, infelizmente, a nossa fragilidade humana, adoecemos, passamos por situações, por fases, e a gente entende que existem processos, né? Estamos numa sociedade em que a medicina evoluiu muito, e às vezes não é à toa Deus que dá sabedoria aos médicos e à ciência. E a ciência, às vezes, através dos médicos, são, às vezes, ferramentas de Deus para nos curar. Agora, ocorre que, às vezes, Deus tem algo mais, às vezes, uma enfermidade que vem para nos destruir. Deus transforma em oportunidade de revelação e intimidade com Ele. Essa mulher, ela tocou em Jesus, depois de gastar todos os seus recursos com o médico, ou seja, a primeira fase da enfermidade dessa mulher, ela se deu no meio dos médicos. E na imagem e concepção dela,
Acho que a tristeza tomou conta do seu coração porque ela não tinha mais recurso e não havia sarado. Imagine como deveria estar o coração desesperado dessa mulher. Mas um dia as coisas mudaram, porque passou Jesus no seu caminho e ela deliberou tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ainda que seja no meio de uma multidão, Jesus sente que dele saiu virtude. Não foi em vão que o Senhor parou toda aquela multidão que caminhava com ele, que o apertava, para tentar identificar quem o havia tocado. Isso é pedagógico na nossa vida, porque às vezes também a nossa incredulidade, a nossa desconfiança, a nossa fragilidade nos faz pensar que o Senhor não está nos vendo. Olhamos na visão humana e tentamos entender ou talvez compreender que Deus às vezes se confunde no meio de tanta gente e não sabe do nosso problema. Eu quero te dizer que esse episódio na vida de Jesus, essa palavra na Escritura nos mostra o quanto Deus nos conhece. Jesus já sabia quem havia lhe tocado, mas ele queria que aquela mulher testemunhasse, porque Jesus tinha algo mais. Às vezes nós, tudo que pretendemos no momento de dor é a cura, mas o Senhor às vezes tem muito mais do que nos curar. Ele quer nos dar uma experiência viva, renovadora, que não somente dê resposta ao nosso físico, como também restaura a nossa alma e faz com que venhamos ser testemunhas vivas daquilo que Ele pode fazer. Em 2012, eu fui diagnosticado com câncer no rim. E eu não entendia porque Deus permitiu aquela situação. Mas uma coisa eu fiz: permaneci crendo, entendendo que Deus tinha um propósito. E foi uma cirurgia de emergência, de complexidade, e o Senhor colocou a sua bênção, e o processo de intervenção cirúrgica foi uma bênção, graças a Ele. Só que eu pude perceber, depois de tudo que eu passei, por quantas pessoas eu tratei e levei a palavra estando internado. Quantos enfermeiros que aparentemente estavam cuidando de mim e eu tratando de suas almas. Quantos médicos amigos testemunhei acerca do amor de Deus. E que experiência eu passei com o Senhor, de saber que mesmo no vale de sombra e de morte, praticamente em risco de morrer, o Senhor estava ali com as suas mãos, me dando capacidade de passar por aquilo e tratando do meu coração. Jó escreveu algo na sua história. Jó foi um grande homem de Deus, um exemplo de fé, um exemplo de fidelidade a Deus. Em certa feita, Jó falou que aquilo que mais ele temia o aconteceu. Jó era um homem rico, um homem abençoado, com uma grande família, e ele veio perder tudo. Um dia, no seu coração, ele tinha um temor de passar por aquilo. E o Senhor permitiu que ele passasse para mostrar a Jó que até nas dificuldades dos nossos temores o Senhor é conosco. Eu quero te animar, você que possivelmente esteja passando como eu passei, como muitos estão passando, problemas de apreensão, de saúde. Estamos em meio à pandemia do coronavírus, muitas pessoas com medo, com pavor, outras adoecendo. Eu quero te dizer que há esperança em Jesus. Às vezes, o Senhor pode te livrar daquilo que você está passando pelo tratamento médico, mas às vezes Ele quer algo especial, particularmente com o seu coração. Confie em Deus. O Senhor tinha mais por essa mulher que tocou, essa que estava com muitos anos com uma hemorragia e não conseguia sarar. 12 anos com hemorragia. O Senhor tinha mais do que a cura, ainda que para ela a cura era suficiente. Mas o último versículo que lemos, o 48, faz toda a diferença. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou.
vai em paz. São duas coisas distintas. A sua fé te salvou, ou seja, você esteve comigo. Estarás comigo no paraíso. Segundo, vai em paz. Significa que o Senhor prolongou a sua existência com bênção, com graça. Ela ia viver de uma maneira que ela nunca tinha experimentado até então. Às vezes o nosso encontro com Jesus muda toda a nossa trajetória. E a pós-vida desse encontro que o Senhor nos dá é uma vida cheia de superação, de bênçãos e de graça. Confie no Senhor. Nós vamos orar nesse momento pelo seu coração, pelo seu problema. Em especial quero orar nesse momento pela Luzia Canitieri, uma grande amiga que passa por um momento sombrio de enfermidades, de dor, de incerteza, de temores, mas que a confiança em Deus há de fazer toda a diferença. Porque em algum momento dessa história, o Senhor vai se manifestar. Como tem sustentado até aqui, como tem amparado até aqui, o Senhor é poderoso para mudar todo o contexto da situação. De qualquer forma, Ele é soberano. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra e por todos ao alcance dessa mensagem. Em especial, nesse momento, eu oro pela Luzia e a coloco em suas mãos. Na pessoa da Luzia, Senhor Deus, todos que estão enfermos e que estão ao alcance dessa palavra. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor traga cura. Pai, há poder no nome de Jesus para curar os enfermos e nós confiamos nisso. Por isso eu te peço, ó meu Senhor, que o Senhor esteja aliviando a dor, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja salvando. O Senhor é soberano sobre nós. A Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela essa oportunidade de compartilhar essa palavra com você. Se você quiser saber mais, nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de corações e de braço aberto por você. Que Deus te abençoe muito com toda sorte de bênção.